Era alguma coisa do som. Poxa, se não consertar, filmar sem conectar. Hein? Filmar sem conectar, Xande. Agora que perto estás, tudo é diferente, Senhor. Já não sou mais João, sai na frente, tá filmando. Ainda bem que Deus pegou você. tudo é diferente, Senhor. Ah não, mas tá filmando. Tá filmando. Ah, só se alguém subir lá. E por que não tá pegando Tiago?
agradecer ao Senhor por mais a oportunidade de mais um dia estarmos aqui, por mais um culto online que prestamos ao nosso Deus. Hoje nós faremos o culto de missões e é motivo de grande alegria estar aqui, mesmo um número restrito de pessoas, só quem está nos bastidores, mas de saber que a nossa igreja, o nosso povo está reunido para prestar um culto ao Senhor, em suas casas, com as suas famílias, e com o pensamento voltado a adorar e engrandecer o nosso Deus. E nós somos gratos a Deus pela nossa existência, por mais uma semana vivida, e louvamos e exaltamos o teu santo nome. Convido todos agora a fazermos uma oração ao nosso Deus, em louvor e gratidão, entregando a Ele este momento, este culto de ações de graças a Ele, este culto em que nós diremos o quão é especial em nossas vidas. Convido você que está em sua casa a fechar os olhos, a levar o pensamento ao nosso Deus e orar ao Senhor. Santo e eterno Deus, louvado, exaltado e agradecido seja o teu nome. Queremos te exaltar e te bendizer porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado, e louvado seja o teu santo nome. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Queremos te exaltar, Senhor, te bendizer, glorificar o teu nome, pois entendemos e sabemos que só o Senhor é digno. Tu és santo e merece toda a adoração. Ó Deus, entregamos a Ti este momento, este culto, Senhor. Que cada pessoa que está em casa agora, voltada para Te adorar, que o Senhor aceite a nossa adoração. Que tudo que viermos fazer aqui chegue ao Teu santo trono com cheiro suave. E que o Senhor, Pai, receba este culto como forma de gratidão a Ti por tudo que Tens feito em nossas vidas. Ó Senhor, muito obrigado pelo Teu presente maravilhoso, o Teu Filho Cristo Jesus, que veio à terra, aceitou morrer numa cruz, mas Ele ressuscitou, e por isso somos alegres, por isso nós Te exaltamos e engrandecemos o Teu nome, pois cremos no Deus vivo, que venceu a morte e que um dia voltará para buscar o Teu povo. Queremos Te exaltar e Te bendizer. Te pedimos, ó Deus, que nos ajude em tudo que viermos a fazer esta noite aqui, que seja sempre voltado a engrandecer, a exaltar e a glorificar o Teu santo nome. Em nome do Teu Filho amado, Cristo Jesus, Senhor, nós Te oramos. Amém. Queridos, eu vou ler aqui um texto de Isaías 8. É um texto muito conhecido. E diz assim: depois disto, ouvi a voz do Senhor quem dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Que você possa dizer isso em seu coração. Que possamos ter em nossas mentes a convicção que fazer missões não está destinado só aos missionários. Não está destinado só a alguém que vai a um campo, um lugar longe da sua parentela para falar do amor de Cristo. Fazer missões vai além. Fazer missões é você mostrar com a sua vida o quanto Deus tem trabalhado. É mostrar com as pessoas que não conhecem a Cristo, a partir do seu viver, você mostrar para eles que há solução para os seus problemas. Que Cristo Jesus venceu todo e qualquer problema na cruz do Calvário. Que Ele venceu a morte, o diabo, todas as coisas. Cristo venceu. E Ele pode nos levar para a sua morada eterna. Então você tem a obrigação de fazer missões. Não espere só o pastor, o obreiro da sua igreja, um missionário. Não espere só essas pessoas fazerem missões. E o mais importante de tudo, fazer missões é viver Cristo. Se você pensa que fazer missões é só para quem vai, para quem envia ou quem contribui, você está com um pensamento religioso. Fazer missões é viver Cristo na sua vida. Que as pessoas ao nosso redor percebam que existe salvação. Percebam que Deus, Ele é o único que pode levá-lo ao céu. Você tem a obrigação como cristão. Eu falo agora para os cristãos. Você tem a obrigação de viver o cristianismo. Porque se não for assim, você será um mero religioso. Que o Senhor Deus nos ajude a realmente fazermos missões com as nossas vidas.
a levar o amor de Cristo àquelas pessoas que ainda não conhecem, a levar o amor de Cristo àqueles que perecem, que não têm esperança para as suas vidas, que a sua vida se baseia simplesmente nesta esfera, neste mundo, que pensam que chegar ao final de sua vida acabou tudo. Sabemos que não é assim. Existe o céu e existe o inferno. Então é sua obrigação mostrar essa realidade para as pessoas e levar Cristo conhecido. Nós agradecemos, a verdade é essa, nós agradecemos a Deus, porque temos esse entendimento. Não da nossa própria inteligência, porque o homem sem Deus nada pode fazer. Mas a inteligência que vem do alto é aquele conhecimento espiritual de saber que existe sim uma vida depois dessa daqui. Mas também existe uma morte depois da morte terrena. Então, que nós possamos fazer missões, que possamos levar a nossa... a salvação que nós recebemos, que possamos espalhar para as pessoas e mostrar a elas que elas também podem recebê-la. Só é aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então nós rendemos graças ao nosso Senhor. Eu queria convidá-los ainda a nós abrirmos mais uma vez a Bíblia, no Salmos 46, mas antes disso eu convido o pastor, ele vai vir aqui para dar uma saudação inicial para os irmãos, o nosso pastor Daniel. Boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos nós, vocês que estão aí nos acompanhando, nos assistindo, nos ouvindo e atento para junto conosco, neste momento de adoração, louvarmos a Deus e bendizer o Senhor. Então que a graça do Senhor, a sabedoria do alto seja sobre nossas vidas, para que em tudo possamos fazer conforme a vontade do Senhor e a palavra do Senhor. Quero dizer mais uma vez da minha alegria, da minha satisfação em ter vocês conosco, para louvar a Deus e bendizer ao Senhor. Em ter vocês junto conosco, com o mesmo propósito, o propósito de adorar o nome do Altíssimo, o propósito de exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós convidamos a vocês para que estejam atentos, com o coração aberto, para juntos possamos louvar e bendizer a Deus. Toda a equipe está aqui com responsabilidade, com zelo, com cuidado, para dar o melhor, porque ao nosso Deus seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Agradeço a palavra à nossa irmã Jane e também agradeço a sua presença. Continue conosco louvando e adorando a Deus. Amém, pastor. Então vamos abrir aqui nos Salmos de número 46, que é um salmo bastante conhecido para aqueles que frequentam a igreja, para aqueles que leem a palavra do Senhor. Eu vou ler aqui você me acompanha na sua casa. Abra a sua Bíblia também. Não fica só apenas assistindo a gente, não. Presta um culto a Deus, faz isso de verdade. Coloca o teu coração agora voltado a agradecer, a exaltar o seu Deus. Então abre a sua Bíblia. Vai lá, pega a sua Bíblia na estante onde estiver, abre, vamos ler juntos. Vamos meditar na palavra do Senhor. Salmos 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que você possa meditar na palavra do Senhor. E faz o seguinte, volta para o versículo 11 e fala agora no seu coração:
Se não quiser falar para quem está do teu lado, você que está assistindo este culto, está prestando este culto a Deus, primeiramente, coloca essa palavra no teu coração e repete comigo. Nem que, se você não quiser falar, fala no teu coração. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que Deus nos ajude a sempre mantermos isso em nossas mentes, que o Senhor está contigo. Eu convido o grupo de louvor agora para dar continuidade. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, seja com cada irmão que está aí na sua casa nessa noite. Que possamos adorar o seu nome, que possamos nesse culto de hoje, né? Um culto de missões, que possamos realmente pensar em como temos vivido, em como temos nos portado. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, mexer na nossa mente e no nosso coração, para que possamos ter a consciência de que devemos ser canal de bênção na vida do outro. Que sem precisar dizer uma só palavra, que as pessoas possam ver em nós o brilho do Senhor Jesus. Que possamos fazer missões com a nossa forma de viver, com a nossa forma de agir, de tratar as pessoas. Que o Senhor possa estar mudando os nossos corações, se ainda não chegamos a ser aquilo que Ele deseja ver em nós. E que possamos realmente a cada dia pedir a Deus: Senhor, faz de mim um missionário em tempo integral, no meu dia a dia. Amém? Glória a Deus. Vamos cantar essa canção que eu sei que todos conhecem. E na sua casa você vai louvar a Deus conosco e dizer: Deus, me usa como um farol. Me usa para a glória do Teu nome em todo momento, no meu trabalho, na minha escola, na faculdade. Aonde quer que eu esteja, Senhor, que a Tua luz, que o Teu brilho, que a Tua presença esteja comigo e que eu faça a diferença. Amém? Aleluia. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só Ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerto ao ver. Quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a mim, diga: usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me. Vamos cantar mais uma vez. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta, Senhor, quebranta o meu coração. Aleluia. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só Ti. E então diga a Ele: usa-me, Senhor. Flecha que acerto ao véu. Quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar.
a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Diga a Ele, sonda-me, sonda, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aleluia. Que possamos ter o desejo no nosso coração a cada dia de ser usados pelo Senhor, de sermos vistos como alguém que serve a um Deus eterno, a um Deus poderoso, a um Deus capaz de mover montanhas, de fazer milagres, a um Deus que é a nossa força, o nosso sustento diário. Aleluia. Que você possa cantar essa canção e dizer: Senhor, Tu és a minha força, Tu és a minha alegria de viver. Sem a Tua presença, sem a Tua glória, sem a Tua graça, não há alegria verdadeira. Oh Senhor, nós precisamos de Ti, dia após dia. Aleluia. Pai, eu sei, Tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Aleluia. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se Sua apresenta, se Tua presença só traz alegria, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força. Se Tua presença só traz alegria, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força. aleluia. Pai, eu sei, Tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu Aleluia. coração? Se Tua presença só traz alegria, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força, Tua alegria
Senhor continue falando aos nossos corações e nos conduzindo na tua presença. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu convido agora nosso irmão Gilvan, é o professor Gilvan, como ele prefere ser chamado, para trazer a palavra do Senhor nesta noite, para trazer uma meditação aos nossos corações. Seja com o pensamento voltado a aprender do Senhor, a prestar um culto a Deus. Amém. A graça e a paz do Senhor, os irmãos que estão aí, sentados nos seus sofás, nas suas cadeiras, em suas casas. Meus irmãos, nós estamos vivendo um momento muito diferente daqueles que estávamos acostumados na nossa vida cotidiana. De repente, tudo aquilo que nós fazíamos anteriormente encontrou uma mudança drástica. E algumas coisas que nós fazíamos se tornou agora parte de uma virtualidade. Agora nós pedimos as nossas comidas, antes já fazíamos isso, só que agora é acentuado. Isso aumenta bastante por delivery. Nós pedimos nossas comidas por delivery. Nós agora passamos. A gente já fazia isso bastante antes, mas depois do início dessa pandemia, isso se tornou ainda mais atual, ainda mais realizado por nós. Tem uma reflexão do que é esse uso da internet, o que é esse uso das redes, o que ela acaba fazendo conosco. Afinal de contas, o mundo virtual, o mundo digital, ele aparece e nós vamos agregando ele às nossas vidas sem nós estarmos apercebidos do que está acontecendo. Entre a década de 80 e 2000, uma geração, a geração mais antiga, a geração Z aí, viu o advento da televisão. E isso já mudou bastante a maneira como as relações familiares eram estabelecidas, como as coisas eram divididas dentro de casa, o tempo com que as pessoas gastavam, com que as pessoas gastavam seu tempo, tudo isso mudou. Agora essa geração, a última geração, a geração Y, dessa geração de 2000 para cá, ela nasce em um período em que a internet, as redes sociais, é predominante no nosso meio. E as redes sociais, ela tem uma influência gigantesca em nossas vidas, porque ali é um espaço onde existe uma cultura própria, existe uma maneira exata daquele meio virtual de se viver. E a gente fica se perguntando se a vida real, ela agrega também a vida virtual. E com certeza nós afirmamos que sim, a vida virtual faz parte da vida real, muito embora ela seja outro mundo. Enquanto a vida real, nós temos uma divisão aí em tempo e espaço, nós temos localização, sabemos onde estamos, o que estamos fazendo, e nós dividimos a cronologia, sabemos o tempo onde fizemos algo. A virtualidade, ela tem um espaço próprio. Nós temos o cyberespaço. E ali não há tempo nem cronologia. É um lugar à parte, com a sua própria cultura e com as suas próprias afirmações. E a gente agora, no início dessa pandemia, nós abraçamos totalmente a vida virtual. E nós não sabemos ainda o efeito que isso terá no futuro. Como será pautada as nossas relações de agora em diante. Porque nós acabamos nos acostumando a assistir os nossos cultos, agora sentados em nossas casas, diante das nossas televisões, a televisão passando o culto e nós com o celular na mão, assistindo ali, conversando no WhatsApp, mandando uma mensagem, falando do que foi pregado. E tudo isso nos traz a reflexão de como nós estamos usando. Afinal de contas, se a vida virtual faz parte das nossas vidas e a gente nem percebe o quanto ela nos influencia, nós devemos nos perguntar biblicamente o que a Bíblia fala sobre isso. Nós podemos imaginar, por exemplo, os apóstolos, como seriam os apóstolos com o smartphone na mão?
Como seria o apóstolo Paulo com o celular? O que ele faria? Qual seria o uso de Jesus se tivesse em nossos dias, se ele tivesse acesso a esses meios de comunicação? Será que eles seguiriam e abraçariam a cultura, como muitas das vezes a gente faz por não refletir sobre o uso bíblico das redes, ou teriam um uso diferenciado? É sobre isso que nós olharemos e meditaremos nessa noite. A partir da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, e vamos ler do versículo 14 até o capítulo 6, versículo 2. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, do versículo 14 até o capítulo 6, versículo 2. Essa carta o apóstolo Paulo está enviando, a segunda carta do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto. No meio da igreja, alguns falsos mestres saíram de Jerusalém e foram ensinar ali em Corinto uma salvação que necessitava das obras da lei. Então o apóstolo Paulo, e falando também do apóstolo Paulo, descaracterizando o ministério dele. Então o apóstolo Paulo manda essa epístola mostrando o que é o evangelho e também falando quem é Paulo, que é esse pregador do evangelho. Alguém que sofre perseguições, como ele mostra no capítulo 4, sofre perseguições por amor ao evangelho. No capítulo 5, do versículo 1 ao 10, ele mostra que essas perseguições elevam nele o sentimento de que se ele morrer aqui nesse tabernáculo, nessa casa presente, nesse corpo, ele habitará imediatamente com o seu Senhor. Do versículo 11 ao 13, ele fala que, muito embora ele possa morrer nessa carne, ele terá vida com o seu Senhor, mas aqueles que estão sem Cristo receberão a condenação. E o evangelho que ele prega, ele vai falar do versículo 11 ao 13, é esse evangelho que traz salvação. E esse evangelho que ele prega, para muitos, o vê como louco, por causa da pregação do evangelho de um Cristo crucificado. Mas ele disse, nós somos loucos para os homens, para vocês conservamos o juízo para a igreja de Corinto, porque ele se mantinha firme na proposta da qual Deus o chamou, que era levar a mensagem de salvação. Então, do versículo 14 do capítulo 5 até o versículo 2 do capítulo 6, ele vai falar desse evangelho que está baseado na obra de Cristo, na pessoa de Jesus, o que ele faz por nós, a sua redenção, a sua reconciliação. E nesse texto nós podemos ver também, afinal de contas o apóstolo Paulo está dizendo aqui porque ele vive a vida como vive, e ele vive a vida como vive por causa desse evangelho, e nós podemos ver nisso motivos para nós sermos canal de bênçãos para as pessoas. Afinal de contas o apóstolo Paulo era um ministro que vivia a sua vida para pregar o evangelho e abençoar os outros através da pregação dessa mensagem. Então, nesse texto nós podemos ver aqui a ideia de que você pode ser bênção para as pessoas na sua vida cotidiana, e a sua vida cotidiana é a sua vida como um todo. Então, a sua vida como um todo também agrega as redes sociais. Agrega o Instagram, agrega o Facebook, como você usa o YouTube, o Twitter. E tudo isso deve ser vivido como uma maneira que você abençoe os outros. Então, por que nós devemos ser canais de bênção? Quais são os motivos para sermos canais de bênçãos? Um primeiro motivo aqui, que nós podemos ver no apóstolo Paulo, para você viver a sua vida de uma forma que que seja vivida para a glória de Deus, que abençoe os outros, é porque Cristo morreu em nosso lugar. No versículo 14, ele diz: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que todos aqueles que vivam, já não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui que a sua vida, a partir do momento em que você encontra o evangelho, ela já não deve ser vivida da mesma forma. Porque o que Cristo fez na história foi uma obra que tem significado para você. E o que foi que ele fez? Um dia ele morreu em uma cruz. E a morte de Cristo na cruz, para você, significa que quando ele morreu em seu lugar. Aqueles que foram encontrados, salvos pelo evangelho, encontram na morte de Cristo a sua própria morte.
Nós temos que entender que quando eu olho para o evento da crucificação, o que está acontecendo ali é um inocente sendo crucificado. É alguém que não cometeu exatamente nenhum pecado. Então não tinha nenhum motivo para ele ser levantado em um madeiro. Não tinha nenhum motivo para ele ser erguido naquela cruz. Então, quando ele morre ali naquela cruz, ele não está morrendo a morte dele. Ele está morrendo a nossa morte. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Que quando eu olho para Cristo e a morte dele, eu entendo que quando ele morreu em meu lugar. E quando ele morre, todos morrem. Porque ele morre a morte que eu deveria morrer. E isso deve mudar bastante a percepção da nossa vida. Porque quando eu olho para o Cristo crucificado, eu olho para alguém que está me tirando daquela madeira, daquela cruz, daquele local de maldição, e está me substituindo. E esse sentimento de substituição deve trazer um entendimento de que eu mereço toda a condenação por causa do meu pecado. Mas a condenação que era minha foi passada para o meu Salvador. Foi transferida para Cristo. E é nessa morte dele que eu vejo toda a qualidade, toda a expressão do amor de Deus, do amor do próprio Filho. Afinal de contas, o Pai dá o seu Filho para que ele morra em nosso lugar, e o Filho vem voluntariamente morrer naquela cruz. E isso faz nós refletirmos no seguinte: isso nos constrange. Isso nos constrange porque Cristo morreu por nós, estando nós em uma situação de pecado, de miserabilidade, de maldade, de transgressão, de iniquidade. E o fato dele morrer por nós, nós sendo pecadores, mostra o tamanho do seu amor. Por isso que o amor de Cristo nos constrange. Essa palavra, amor de Cristo, está 3 vezes no Novo Testamento. Ela aparece aqui em 2 Coríntios 5,14. Ela aparece em Romanos 8,35. Quando o apóstolo Paulo diz: quem nos separará do amor de Cristo? E ela aparece lá em Efésios capítulo 3, do versículo 18 e 19. Onde ele fala que nós podemos compreender qual é o comprimento, a largura, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede e ultrapassa todo entendimento humano. Esse amor de Cristo foi o motivador, foi o que levou ele a ir até aquela cruz. Mas nós temos que entender uma coisa aqui importantíssima. Cristo veio morrer na cruz por nossos pecados, e isso não foi pelo fato de que a ira de Deus estava sobre nós de uma forma que precisava ser apaziguada, e se Cristo não morresse, e a morte de Cristo é o que faz Deus passar a ira de nós. Nós temos que entender 2 coisas, 2 atributos de Deus, que é o seu amor e a sua ira. Sim, Deus estava irado com o pecador. Era necessário um meio pelo qual a ira de Deus fosse arrefecida. Era necessário um meio pelo qual o pecado fosse punido. Porque Deus é justiça, e o fato dele ser justiça leva à necessidade do pecador ser condenado. No entanto, nós temos que entender que Deus também é amor. E foi por causa do seu amor que ele envia o seu Filho para condenar no seu Filho o pecado. Então a obra de Deus, ela surge do amor do Pai por sua criatura. E o fato de o Pai ser ira leva à necessidade da condenação. E o fato de o Pai ser amor, ele levanta o meio pelo qual a sua ira vai ser satisfeita, que é na morte do seu Filho. Então, quando Cristo morre na cruz, o Pai está demonstrando a maior prova de amor pelos seus eleitos, pelos seus filhos, como ele vai dizer, como o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 8,32, aquele que não poupou nem mesmo seu próprio Filho, não nos dará também todas as outras coisas gratuitamente? Como ele vai dizer também em Romanos capítulo 5, versículo 8, que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Como ele vai dizer em Efésios capítulo 1, versículo 5, que Deus nos elegeu em Cristo por causa do seu grande amor.
como ele vai também falar em Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu grande amor com quem nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo Jesus, sendo nós ainda pecadores. E o versículo que o próprio Filho de Deus fala, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o que leva o Filho até a cruz, o que leva Cristo até a cruz, é a motivação do amor do Pai por uma criatura perdida, miserável, que ofendeu drasticamente o seu Criador. Mas ele em Cristo, ele traz o seu Filho, e o seu Filho naquela madeira, naquela cruz, ele morre a minha morte. E isso tem que ter muito significado para a sua vida. E isso tem que mudar a maneira como você vive o seu dia a dia, a maneira como você age nas redes sociais. Porque alguém morreu no seu lugar. E se alguém morreu no seu lugar, a sua vida não deve ser vivida mais para você mesmo. É isso que ele vai dizer no versículo 15. E ele morreu para todos aqueles que... E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Cristo morre em nosso lugar, para que nós venhamos viver a nossa vida nele. A nossa vida é reconfigurada, a nossa vida ganha uma nova dimensão a partir do encontro que eu tenho com Cristo. Quando eu tenho a minha vida na vida de Cristo, eu abandono práticas pecaminosas, eu abandono os desejos maliciosos pela iniquidade, pelas coisas desse mundo. Eu mudo a minha maneira de agir em todos os locais que eu estou, com as pessoas, com as minhas amizades, com os meus relacionamentos. E essa mudança acontece porque nós já não conhecemos mais Cristo como nós conhecíamos antes de conhecer Ele, antes de ser convertidos. É isso que ele vai falar no versículo 16. De modo que, de agora em diante, ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Antes nós conhecemos a Cristo, nós olhávamos para um Cristo na cruz. Talvez você até entendesse que Deus te ama, que Cristo morreu na cruz, mas isso não mudava a sua vida. Isso não tinha significado para você. Isso poderia até derramar lágrimas nos seus olhos, mas isso não fazia você se derramar diante de Deus em oração, na meditação da palavra, em quebrantamento por causa do pecado. Antes de conhecer Cristo, talvez você considerasse Cristo até mesmo apenas um grande mestre, um grande professor, um revolucionário, alguém que fez diferença nesse mundo. As pessoas que estão aí no mundo, a maioria delas vão olhar para Jesus e vão dizer, não, Cristo é até mesmo as pessoas assim, que não estão nem aí para a fé, elas vão dizer, não, mas Cristo é um cara legal. Elas falam mesmo nesses termos. Cristo é diferenciado, foi uma pessoa que mudou a história, mudou o mundo. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que quando você tem um conhecimento, quando você encontra com Cristo de verdade, você agora vive um relacionamento de intimidade. Então nós já não consideramos Cristo da mesma forma. É isso que ele está falando. Considerar aqui é conhecer Cristo de uma forma diferente. É conhecer como um relacionamento. Quando eu me relaciono com Cristo, que morreu por mim naquela cruz, que morreu a minha morte, eu vivo a minha vida para Ele, e agora não vivo da mesma maneira, e eu não olho para Ele da mesma forma. Ele agora é a centralidade da minha vida. Tudo que eu faço agora é dirigido por Ele. É isso que o apóstolo Paulo viveu. Até o apóstolo Paulo encontrar Cristo em Damasco. O apóstolo Paulo olhava em Jesus um falso profeta, um mentiroso. Olhava em Jesus alguém que veio blasfemar contra a fé farisaica e judaica. Paulo era alguém que tinha raiva, ódio da mensagem do Evangelho. Ele empregava todas as suas energias para acabar com a igreja. Essa era a maneira de considerar Cristo antes de o conhecer, no encontro que ele tem ali em Damasco. Quando Paulo vê o Cristo ressurreto, o Cristo glorificado, o Cristo poderoso, o Cristo que ele perseguia, ele não vive mais a sua vida de forma alguma da mesma maneira. Ele muda completamente a sua forma de olhar a realidade, de viver a sua vida. Meus irmãos, isso coloca em nós uma grande pergunta. Como é que você considera Cristo em sua vida? A maneira como você vive Cristo em sua vida é respondida, sabe como? Na prática das suas ações. No seu relacionamento com sua esposa, em seu relacionamento com seu esposo,
O que você faz, talvez, aí na faculdade, o que você faz no seu trabalho, o que você faz quando as pessoas estão reunidas falando mal de outras pessoas, o que você faz nas redes sociais, tudo isso mostra como é que você considera Cristo na sua vida. Porque se você olhar o Cristo crucificado e entender que Ele morreu a sua morte, que Ele foi condenado em seu lugar, que era você que era para morrer ali, mas como você lugar, você morreu com Ele, junto com Ele naquele local. E quando você morre com Ele, você não vive mais a sua vida, você vive a vida dele. E agora você vive com Ele. Você vai pautar todas as suas ações, todos os seus pensamentos, todas as suas atitudes em Cristo. Ele vai ter toda a centralidade, toda a prioridade de tudo que você faz. Porque agora você é nova criatura. Então, se um primeiro motivo para você ser um canal de bênçãos nas redes sociais é a morte de Cristo, um segundo motivo é que em Cristo você é feito nova criatura. Você já não é como mais antigamente. Você já não olha Cristo da perspectiva passada. Isso ficou para trás. Isso ficou no esquecimento. Isso, se lembrado apenas agora, é como motivo de vergonha do que você fazia anteriormente. E quando você olha para a sua vida antiga, você faz um contraste da sua vida nova, dessa novidade de vida que você vive. E você glorifica a Deus. E você se derrama diante de Deus agradecendo a Ele, porque Ele salvou um pecador desgraçado, miserável como você era. É isso que Ele vai dizer. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Já não é a mesma coisa de antes. Já não tem o mesmo comportamento anterior. Porque as coisas velhas, aquele comportamento, aquela maneira de olhar para a fé, passou. Tudo agora está sendo feito novo. E o impressionante aqui é que o apóstolo Paulo está dizendo é que em Cristo você é nova criação. Porque Deus, Ele começa uma obra em Cristo que abrange não apenas a sua vida, mas abrange tudo que é a realidade, tudo que diz respeito ao mundo. O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 8 que a própria criação estica o seu pescoço, curioso, esperando o dia em que Deus renovará, restaurará, trará a regeneração de toda a criação. Porque a criação foi submetida à inutilidade por causa do pecado do homem. A criação sofre aí catástrofes, sofre aí desastres naturais. Nós vemos aí como uma das consequências do pecado na criação esse vírus que acabou com a forma da humanidade de viver a sua vida que achava que era normal anteriormente. Tudo isso são efeitos do pecado. E a própria criação, ela encontra uma nova criação em Cristo Jesus. Porque em Cristo Deus está fazendo nova todas as coisas. Não apenas a sua vida, mas todo o mundo. Ele está fazendo uma nova criação. É isso que João fala no capítulo 1, versículo 1 ao 3. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No princípio o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foi feita por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. O que ele está dizendo é, como no Gênesis existia um princípio, uma criação, agora em Cristo essa nova criação é mais excelente, mais poderosa, está sendo refeita. Porque tudo que Adão derrubou, Cristo está fazendo novo. E é essa a nossa glória, é essa a nossa alegria. É olhar para um evangelho que tem significado na minha vida agora, mas que tem esse significado apontando para o futuro, onde tudo que é caído, em tudo que é mal, tudo que é perverso, tudo que é drástico, tudo que é caótico, toda essa maldade, todos esses efeitos da queda, como o coronavírus, tudo isso não existirá mais no futuro, porque Cristo está fazendo nova todas as coisas. O evento redentor de Cristo Jesus muda todo o cenário da história. A criação encontra sua alegria na salvação que o nosso Senhor, nosso Salvador, operou na sua morte e na sua ressurreição. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Meus irmãos, e isso é impressionante. Porque quando nós olhamos para nossas vidas, nós departamentalizamos a nossa vida. Nós dividimos locais de atitudes. Às vezes a gente acha que nós podemos viver o evangelho na igreja, mas no trabalho eu posso talvez ali agir de uma forma meio mentirosa, omitindo algumas informações. Na faculdade eu posso negociar aí com relativismo, com secretismo. Quando as pessoas estão cometendo um pecado, você diz ali, aqui ninguém está falando mal de ninguém não. Isso aqui é só um comentário que eu estou fazendo sobre a vida da outra pessoa. A sua vida para Deus não é dividida.
Quando o evangelho alcança a sua vida, está falando de tudo. É na integridade do seu ser. Não é parcialmente. O evangelho, ele transforma a motivação mais distante que há no seu coração para que essa motivação seja dada a Deus. O evangelho te alcança como um todo. E nesse todo, nós temos que trazer agora o uso das redes, o uso da internet. Porque se tem uma coisa que a igreja está sendo falha, onde a igreja está sendo obstinada, está sendo pecaminosa, está agindo de forma errada e não tem refletido, é nas redes sociais. Meus irmãos, é terrível. Porque a gente, como eu falei no começo, a gente mistura a vida real com a vida virtual. A vida virtual é uma simulação da vida real. E a gente acaba fazendo coisas nas redes sociais e não tem a percepção de que aquilo ali é perverso, aquilo é pecaminoso. E existe sim uma maneira muito errada de você usar as redes. Primeiramente, o celular, ele se tornou um culto, um espaço de culto. Porque ele tomou o tempo das nossas vidas de uma forma impressionante. A gente acorda procurando o celular. Se o celular não tiver, a gente fica nervoso. Cadê o celular? Pensando que perdeu, entendeu? Se caiu no chão, você bota a mão na cabeça, meu Deus, quebrei a tela do celular. Você perde 2 dias porque quebrou a tela do celular, entendeu? É assim que acontece. E você está grudado com esse aparelho. Esse aparelho absorveu a sua mente de uma forma que até no comendo você tem que olhar ali uma mensagem. Você está no banheiro, no momento de privacidade, você está ali olhando alguma informação no Instagram. E quando você olha e se envolve com essas redes, ela faz algo com você. Você começa a buscar uma atenção que você não tem, às vezes, em seus relacionamentos dentro de casa, com sua família. Então você começa a procurar ali nas redes sociais uma maneira de se expressar, de aparecer, de chamar a atenção, de conseguir um contato. E você acaba colocando as suas fotos. Você coloca fotos do que você come, coloca fotos de onde você viaja, coloca fotos do que você está fazendo o tempo todo. Só que isso te entristece, porque você vai colocar uma foto empolgada e de repente você entra e vê no feed ali de notícias e você vê que o local que você está passeando tem alguém que está em um local muito mais bonito. Então você fica arrasado agora, a sua autoestima cai, porque você fica se comparando com os outros em tudo. Então você posta uma foto e você vê que tem uma quantidade de curtidas. E você posta outra foto e vê que essa outra nova foto não superou a quantidade de curtidas, nem de comentários, nem de visualizações da publicação anterior. Então você se entristece também. Porque você está buscando nas redes sociais um local agora para satisfazer uma necessidade que só Deus pode satisfazer em você, que é uma necessidade de se sentir amado, uma necessidade de receber a atenção dos outros. Então as redes sociais se tornam um local de desespero, é uma atmosfera, é um mundo onde você tem pessoas ali querendo chamar a atenção o tempo todo. São pessoas que estão mendicando a atenção do outro. E elas mendigam a atenção de pessoas que estão também desnutridas de atenção. Então elas não percebem que aquilo que ela tenta expor perante os olhos do outro, o outro está cego para isso, porque ele quer, na verdade, ser visto e não ver ninguém. E aí, nesse mundo chamado redes sociais, virtualidade, nós temos um reino de tristeza, promulgado pela ditadura da beleza e pela ostentação das riquezas. Então, essas redes sociais, elas se tornam, quando usadas erroneamente, elas se tornam um palco da soberba. Porque tudo você quer se mostrar, tudo você quer se mostrar. Então é como se você estivesse em um local alto, onde você mostra quem você é. E nesse palco da soberba, nós podemos também chamar de passarela da aceitação. Você posta suas fotos num feed e você fica buscando a aceitação dos outros. E quando você percebe que para receber a aceitação, receber mais comentários, mais curtidas, você precisa colocar uma foto mais sensual, uma foto mais erótica, você não abre mão disso, você simplesmente faz. E você aproveita de locais onde seria justificável agir assim. Como, por exemplo, uma praia, uma piscina, então você coloca uma foto de biquíni de sutiã. E você coloca tudo isso para que você satisfaça quem está do outro lado da tela. Isso aí é pornográfico para quem está olhando do outro lado, porque ela pode estar ali se satisfazendo em um sentido erótico com uma foto que você postou na rede social.
Quando o apóstolo Paulo diz que nós devemos nos vestir com moderação, em Tito capítulo 2. E as mulheres das igrejas, os homens da igreja estão aí postando fotos, mostrando seus corpos, como se fosse uma passarela da explanação da sua beleza física. E isso traz uma tristeza, meus irmãos, porque as pessoas se intrometem na sua vida de uma forma que você não percebe. É o olhar intruso do outro que faz você buscar satisfação naquilo que eles estão vendo. E aí você acha que seu corpo nunca está bom o suficiente, porque sempre existe um corpo mais belo que recebeu mais curtida e mais comentários. E aí você começa a se entristecer. Por quê? Por causa do pecado. Você está se expondo. E agora as redes sociais, além de ser um palco da soberba, ela se torna uma vitrine das vaidades, porque você está se vendendo como se fosse um comércio. O comércio onde existem vitrines e você coloca ali a propaganda mais chamativa para as pessoas olharem e ficarem presas ali. Então a sua propaganda é o seu corpo, é as suas fotos, é o que você come, é o que você faz. E você ostenta para que os outros vejam a sua vida, e você já não vive a sua vida para você. Você está vivendo a sua vida para os outros. Você devia viver a sua vida para Cristo, e agora você não está nem vivendo para Cristo, nem para você, você está vivendo para os outros. Isso é terrível. Isso é malicioso. E você acaba agindo de uma forma, nessas redes sociais, que você agora se torna indiferente ao outro, porque você busca tanto a atenção para si, que você já não olha o sofrimento das pessoas que estão sofrendo. Às vezes você passa uma publicação de alguém sofrendo, você bota uma carinha de triste, aí vem a publicação de alguém alegre, você bota uma carinha de feliz. Que hipocrisia é essa? Que falta de sensibilidade. Tudo isso é por causa desse universo. Esse cyberespaço, que é a rede social, tem uma cybercultura, uma cultura própria que é diferente da cultura que nós temos na vida real, e a gente acha que nós podemos nos adaptar a ela. E o que eu quero dizer a vocês agora é que se nós somos alcançados pelo Evangelho, se você vive a nova criação, essa nova criação deve englobar a dimensão da rede social. A rede social não deve ser usada como as pessoas do mundo usam. A mundanidade não deve ser uma característica sua nas redes sociais. Existe um uso correto da rede social. E esse uso correto, ele está pautado para o entendimento de que todas as dimensões da minha vida devem ser vividas para o Evangelho. E se eu vivo todas as dimensões da minha vida para o Evangelho, eu devo santificar o uso das redes sociais. E se eu santifico os usos das redes sociais, eu entendo que se eu as utilizo, é para a glória de Deus. E se eu utilizo as redes sociais para a glória de Deus, como é que eu posso fazer isso? Se não for propagando o Evangelho através delas. Se não for proclamando a notícia de salvação. Se você for usar as redes sociais para publicar uma coisa, que seja com sinceridade. Se você quer mostrar como sua família é feliz, que seja um momento de felicidade realmente, e não para mascarar brigas dentro da casa, dentro do casal. Que não seja para mostrar o seu corpo, que não seja para promulgar você mesmo, mas para mostrar o que o Evangelho faz na sua vida. Se você for seguir páginas, cuidado com as páginas que você segue, que sejam páginas evangélicas, que sejam páginas que promulguem a mensagem do Evangelho, para que quando você esteja ali vendo as notícias, isso te comova, isso te leve a querer agir diferente. É isso que o Evangelho deve fazer como nova criação. Meus irmãos, então, em terceiro e último lugar, os motivos para você ser uma bênção. Primeiro, porque Cristo morreu em seu lugar. Segundo, porque você é uma nova criação. E terceiro e último, porque nós somos conectados com Deus através de Cristo. O que Cristo veio fazer foi uma obra de conexão. Já que nós estamos aí dentro do uso das redes sociais, você pode pensar o seguinte: nós estávamos sem Deus, sem acesso a Deus, por causa do nosso pecado ali em Adão. E nós já nascemos sem acesso a Deus. Então Cristo vem como um provedor de acesso ao Pai. A obra que Cristo vem fazer ao mundo é nos reconciliar com Deus, é nos reconciliar com o nosso Salvador. Então, o Pai, ele faz isso através de Cristo. É o que o apóstolo Paulo vai falar no versículo 18. Tudo isso provém de Deus, ou seja, toda essa obra de salvação que foi expressa até agora, que foi exposto por Paulo até agora, tudo isso provém de Deus. O homem não tem nenhuma capacidade em si mesmo de dizer, eu quero me reconciliar com Deus. Se Deus, em primeiro lugar, não vier e se reconciliar com o homem. Então toda a obra de salvação provém de Deus. E Ele enviou o seu Filho para que nós venhamos nos conectar a Ele.
Esse é o amor do Pai, pelo fato de que vê a sua criatura afastada dele e ele provém um modo de trazer a sua criatura para um relacionamento como filho, com o Pai que ele é. Ou seja, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. A ira de Deus ia ser derramado em todos os pecadores. Mas Cristo vem e recebe essa ira em nosso lugar. E o plano de Deus era que o seu Filho viesse exatamente por isso. E quando Cristo vem para fazer isso, ele nos conecta com o Pai. E nessa conexão que nós temos com o Pai, é o que nós chamamos de reconciliação. E os efeitos da reconciliação em nossa vida é o quê? Ter paz com Deus. Paz com Deus significa que antes nós éramos inimigos e hostis a Deus. Nós não queríamos nada com Deus. Às vezes a gente ouvia alguém pregando o evangelho, a gente zombava, a gente dizia, não quero saber disso não, como são as pessoas hoje em dia. Mas houve um momento que o evangelho realmente abalou as estruturas do nosso coração pela obra eficaz do Espírito Santo em nós, e nós nos reconciliamos com Deus. E a partir dessa reconciliação, nós mudamos nossa vida. E agora o que o apóstolo Paulo está dizendo é que essa mensagem de reconciliação é a mensagem que ele prega. Como um apóstolo, ele foi chamado para pregar isso para as pessoas. E nessa mensagem, para essa mensagem, ele é um embaixador. Um embaixador é alguém que representa um país em outra localidade. O reino de Deus foi estabelecido por Cristo aqui na terra. Cristo está no céu, mas deixou representantes desse reino, que é a igreja, que são as pessoas da igreja. Aqui o apóstolo Paulo está falando do seu apostolado. Ele é o embaixador de Cristo, ele representa alguém que faz reconciliação entre os homens e Deus. E é para isso que você foi alcançado pelo Evangelho, para pregar a reconciliação entre os homens e Deus. Você deve levar essa mensagem para as pessoas. E aqui, mais uma vez, entra as redes sociais. Como o nosso tema é esse, você deve fazer do uso das redes sociais um local de levar as pessoas a se reconciliar com Deus. E um local onde mostra que você já foi reconciliado com Deus. Mas, meus irmãos, se vocês não estão vivendo dessa forma, se vocês têm se percebido distante do Evangelho, se o Evangelho não tem significado mais para você, depois de muito tempo na igreja, isso mostra que seu coração já está desviado disso. Você não tem vivido o relacionamento com Deus. Nós estamos aí há 2 meses e 15 dias de quarentena. Se você parar para pensar, com que você gastou seu tempo? Você leu a Bíblia, você orou, você investiu na sua família? Ou você passou seu tempo em jogos, em Facebook, em Instagram, em Twitter, Netflix, só assistindo lives, só assistindo televisão? Para mim isso diz tudo. Porque quem é reconciliado com Deus, diante do que o apóstolo Paulo está falando aqui, ele quer viver com Deus o tempo todo. Porque ele achou no Pai aquilo que ele não tinha encontrado em ninguém, em nenhuma coisa. Aquilo que seu coração tanto buscava no mundo, ele encontrou em Deus na reconciliação. A restauração desse relacionamento, ela traz uma alegria tão profunda que você não consegue se satisfazer em nada a não ser em viver com Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo diz à igreja de Coríntio, eu suplico a você, meus irmãos, eu rogo em Cristo Jesus, pelo amor de Cristo que morreu por vocês, reconcilie-se com Deus. Deixe essas coisas. Pare de gastar tempo com banalidades. Pare de investir nessas redes. Invista a sua vida no relacionamento com o Pai. Se reconcilie com Deus, tendo em vista o que o Pai, o que Cristo fez por você naquela cruz. Em ter morrido no seu lugar, e ele frisa novamente. Deus tornou pecado por nós. Aquele que não tinha pecado, ele está enfatizando novamente. Pelo amor de Cristo, eu rogo à igreja. A igreja hoje ainda, porque esse evangelho é um evento na história, mas que tem poder sempre que é pregado. Esse evangelho tem poder hoje, continuará tendo poder amanhã, teve poder ontem. E o poder desse evangelho é, eu rogo a vocês, que vocês se reconciliem com Deus, tendo em vista o que Jesus fez por vocês. E eu repito novamente, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Aquele que não tinha pecado, se tornou pecado por nós. Ou seja, aquele que não fez nada de errado, foi extremamente inocente. Deus o reputou, calculou na vida dele o nosso pecado. E o cálculo do nosso pecado fez
tombar toda a ira de Deus sobre ele. Ele tomou o cálice do juízo, cálice tão venenoso, tão cruel, que antes da crucificação ele suou sangue no Gólgota. E ali, no Getsemane, suou sangue no Getsemane. E no Gólgota, ele sofreu tanto que ele branda: Pai, por que me abandonaste? Esse foi o sentimento e a dor da crucificação, a dor de tomar todas as trevas, toda a escuridão do pecado sobre si. Mas ele fez isso, sabe por quê? Para que o nosso pecado, para que Deus condenasse nele o nosso pecado e nós fôssemos justificados dessas nossas maldades e não recebêssemos mais a condenação de Deus. E em lugar da condenação nós recebêssemos os resultados da justificação, que é o acesso ao Pai. Meus irmãos, eu concluo aqui com o rogo de Paulo. Ele diz: como cooperadores de Deus, insistimos à igreja, para que vocês não recebam em vão essa mensagem. Sabe como é que você recebe em vão essa mensagem? Que ele está dizendo aqui no capítulo 6, versículo 1. É quando você escuta e não muda nada no seu coração. A gente bate na mesma tecla aqui todas as vezes, prega esse evangelho domingo após domingo, dia após dia, fala: mude a sua vida nas redes sociais, mude a sua forma de se relacionar com Deus, busque Deus em oração, busque Deus na palavra, invista no seu relacionamento com o Pai, mas isso entra no ouvido e sai por outro, ou seja, vocês têm essa graça em vão. É o que estava acontecendo com Coríntio. Eles eram salvos pela graça, tinham acesso ao Pai, mas agora estavam ouvindo uma pregação que eles deviam buscar a lei novamente para ser salvos. Ou seja, essa mensagem é vã todas as vezes que você reduz a ela e não vive ela da forma como deve ser vivida. Pois ele diz, olha o que Deus fala para nós hoje: eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Meus irmãos, é esse o dia, é hoje. Esse é o momento de começarmos a termos uma atitude diferente diante do Pai, de olharmos a nossa realidade de uma perspectiva de Cristo. Temos uma consciência que é a consciência a consciência de Jesus, olhar a realidade pela perspectiva de Deus. É esse o momento de olhar para o evento de crucificação, entender que isso muda a minha vida, isso tem significado para mim, isso transforma meus relacionamentos, transforma como eu gasto meu tempo e como eu uso as redes sociais. Você que está em sua casa agora, sentado no sofá, eu espero que essa mensagem não seja vã essa noite. Que você, depois de desligar esse celular, você vai dormir sem orar, que você vai, talvez, aí olhar para a sua atividade no Instagram e vai ver que você gastou 3 horas, nem 1 minuto com a Bíblia. Espero que você reflita muito sobre isso. Espero que essa mensagem te incomode no coração e te constranja. Leve você a agir diferente, que o amor de Cristo constranja você de uma forma que você é impelido e mova você a agir diferente. E que vocês que talvez não vivam dessa forma se reconciliem com Deus. Esse é o dia. É isso que Deus quer de nós sempre. Que nós estejamos sempre restaurando nosso relacionamento com Ele. Amém? Amém. Que o Senhor Deus nos ajude a praticar tudo o que a gente aprendeu ou relembrou nesta noite. E é interessante que neste momento de pandemia, em que você está em casa, muitas vezes entediado, sem ter muito o que fazer, eu fico me perguntando o seguinte: tem pessoas, tem muita gente, cristãos, que a vida evangélica, a vida cristã, o serviço a Deus, ele era praticado só nos domingos, nas terças e quintas que vinham à igreja. Agora nós não temos mais isso. Você não pode mais sair da sua casa para vir à igreja, mas você tem a obrigação de fazer a igreja em sua casa, de fazer os seus cultos, de ensinar os seus filhos, de não renunciar um momento a sós com os seus filhos, um momento de ensinar a palavra de Deus para eles, que você não renuncie isso por uma rede social. Que você jovem, que está tão apegado a esse aparelho, muita gente tem até adoecido porque não consegue se desplugar, não consegue se desconectar deste mundo, que você reserve um tempo para Deus. Que ao passar essa pandemia, que as coisas voltem ao normal, que você tenha a sua rotina restaurada, que você possa se lembrar deste momento em que você ficou confinado. O que você fez para o Senhor? Qual foi o culto que você prestou a Deus? Isso é muito sério, isso é muito importante. Eu ouvi, há um tempo atrás,
alguém dizer assim: Deus não tem netos, Deus não tem sobrinhos, Deus não tem enteados, Deus tem filhos. Então não se valie na fé do teu pai. Não confie na fé da sua esposa. O relacionamento é você e ele. E você precisa entender isso. Cada um diante de Deus. Você tem que ter essa relação com ele. E buscar ao Senhor enquanto você pode achá-lo. Haverá um dia que não será mais possível. Então que Deus nos abençoe. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Lembrar os irmãos que na quarta-feira, às 8 horas, se Deus assim nos permitir, estaremos mais uma vez aqui para agradecer e exaltar o nome do nosso Deus. Agradecemos a todos que tiveram tempo para parar e para estar junto conosco este culto a Deus. E ele não é para a igreja congregacional, não é para alegrar a ninguém aqui da igreja, é você e Deus. Que você tenha tido esse tempo aproveitado mesmo, com o pensamento voltado para o Senhor. E que na quarta-feira, se você quiser e puder, possa estar aqui novamente. E vamos encerrar com o grupo de louvor, agradecendo a Deus por todas as dádivas que Ele tem nos concedido. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Vamos encerrar cantando essa canção com alegria, que possamos dizer: Senhor, nós queremos estar contigo em todo o tempo. Abraça-nos, cerca-nos com a tua presença, pois queremos estar em teus braços de amor. Amém? Glória a Deus. Abraça-me, Senhor, não me deixe ir. Eu quero estar em teus braços de amor. Aleluia. O pessoal tá batendo palma, bata palma aí na sua casa também, né? Contigo eu quero estar, te dar o meu louvor. Preciso desse amor. Jesus, és tudo para mim. Meu coração te entreguei, pois desta vida por mim. Tua graça é tudo que eu preciso. Jesus, és tudo para mim. Abraça-me, Senhor, não me deixe ir. Eu quero estar em teus braços de amor. E agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar para sempre. Agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar para sempre. Tua presença me esconderei. Em tempo e fora de tempo eu te louvarei. Abraça-me, Senhor, não me deixe ir. Eu quero estar em teus braços de amor. E agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar. E agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar para sempre, para sempre, para sempre. Glória a Deus.